Paz do Senhor Jesus, irmãos, amém. Os irmãos conhecem muito bem a carta de 1 aos Coríntios, e eu quero dizer que sempre antes de começarmos a lermos uma carta, é muito importante saber o contexto em que essa carta foi escrita. É importante saber muitas vezes até mesmo a sua localização geográfica para entender um pouco da cultura que imperava naquela determinada localidade. Por exemplo, a carta aos Coríntios foram escritas para cristãos que viviam na Grécia, né? Aqui não tem a ver com Israel, com os judeus. Aqui já foi uma obra que Deus fez através do apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. Então, o livro de Corinto é escrito para um povo que estava completamente impregnado com a cultura dos gregos, onde eles prezavam muito pelo conhecimento, muito pela sabedoria. A Grécia é uma grande responsável por uma infinitude de conhecimentos no mundo inteiro. E obviamente que isso tem lados positivos, humanamente falando, mas também tem muita coisa ruim impregnado dentro dessas culturas de conhecimentos e de filosofias. E quando a igreja se depara com a mensagem de Cristo, ela tem que tomar uma decisão de qual tipo de conhecimento ela vai aderir dali em diante. Então essa é a mensagem central da carta aos Coríntios, onde Deus coloca o apóstolo Paulo como um defensor da nossa fé cristã, onde Paulo ele proclama Cristo Jesus como sendo a sabedoria de Deus. E vamos reafirmar aqui no começo da carta, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para os que se salvam, isso é, para nós, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei o entendimento dos entendidos. Se a gente não compreender bem a intenção dessas palavras, vamos pensar que Deus é contra todo tipo de conhecimento e de sabedoria, e isso não é verdade. Até porque todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porém, o que está sendo rebatido aqui é a sabedoria deste mundo, que os homens tanto prezavam. Então, quando os homens ímpios se deparavam com a mensagem do Evangelho, isso era motivo de escândalo para eles. Melhor, para os judeus era motivo de escândalo, e para os gregos, que é aqui o contexto dessa carta aos Coríntios, era loucura em que um homem assumisse o lugar dos demais homens para que eles fossem salvos, né? Para que eles fossem salvos, isso era loucura. Então, é dentro desse contexto que a igreja nasce. E Paulo, ele começa justamente a descrever isso, que ele evoca aqui no versículo 19, um versículo do Velho Testamento, onde Deus disse: destruirei a sabedoria dos sábios, né? Destruirei a sabedoria dos sábios, que está lá em Isaías 29, verso 14, e rejeitarei o entendimento dos entendidos. Por quê? Porque quando a igreja é estabelecida, o único conhecimento real e verdadeiro que vai servir para a igreja é o conhecimento que procede de Cristo, que é o autor de todo o verdadeiro conhecimento. Toda sabedoria que vai ser eficiente, que vai ser importante, que vai ser realmente eficaz para o crescimento de uma igreja local ou da igreja no mundo inteiro, é a sabedoria que provém apenas de Cristo Jesus. Então Paulo, ele se vê dentro desse contexto onde muitos crentes receberam a mensagem do Evangelho, porém muitos ainda tinham impregnados dentro de si mesmo a sabedoria do mundo. E muitos já estavam achando que tinham até mesmo alcançado a perfeição. Então, o apóstolo ele vai rebater, começando a dizer que Deus ele despreza a sabedoria do mundo. Depois, o versículo 21, Paulo diz: pois, já que na sabedoria de Deus o mundo, mediante a sua própria sabedoria, não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar os crentes mediante a loucura da pregação. Então, o mundo, pela sua sabedoria que demonstram ter, eles rejeitaram a Cristo.
né? Então, foi do agrado de Deus que todos os homens agora fossem salvos por meio dessa mensagem louca, por assim dizer. Essa mensagem que era escândalo para os judeus, loucura para os gentios, era por meio desta mensagem que Deus passou a salvar o seu povo, salvar todo aquele que crê. E obviamente que há um contraste entre crer e saber no que se diz respeito ao conhecimento, porque crer é um ato de fé, enquanto saber é um ato que envolve muitos anos de experiências cognitivas, onde você se especializa nos assuntos relacionados a todo tipo de coisa, e isso que os gregos prezavam. Então eles estavam inchados com esse conhecimento e desprezavam aqueles que não tinham esse tipo de conhecimento, mas que evocavam ter uma fé em Jesus Cristo. Para eles, só seria válido uma pessoa que tivesse o mesmo tipo de conhecimentos que eles tinham, que prestasse um culto a essa sabedoria mundana. E Paulo já começa a dizer que Deus rejeita a sabedoria mundana, porque a sabedoria mundana, ela rejeitou a verdadeira sabedoria, que é Cristo Jesus. Inclusive, a verdadeira sabedoria dita aqui por Paulo nem são assuntos ou coisas. A verdadeira sabedoria é uma pessoa chamada Jesus Cristo. E isso era loucura para os gregos. E isso foi escândalo para os judeus. Mas aquele que cresce nisto seria salvo. Olha que coisa interessante aqui dentro desse contexto de 1 aos Coríntios. Versículo 22, Paulo diz: porque certamente os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós... Então Paulo fala aqui uma diferença entre o cristão que tinha recebido a mensagem verdadeiramente e os gregos e os judeus. Os judeus pedem sinais. Várias vezes no Novo Testamento nós vemos que os fariseus se aproximavam de Jesus e diziam: mostra-nos um sinal para que possamos crer em ti. Então o judeu ele queria prova concreta o tempo todo. Já os gregos, eles buscam sabedoria, né? Eles se aproximavam mais de divindades que demonstrassem essa valorização da sabedoria. Era disso que eles gostavam, né? Se algo tivesse qualquer expressão de fragilidade, eles já não gostavam. E Cristo Jesus, ele embora não seja frágil, mas é justamente esse homem que é descrito, um homem que viveu entre os homens, foi solidário com todo mundo, efetuou muitas curas, muitos milagres, mas foi um homem que não viveu pela espada, foi um homem que não quis governar, assumir o controle de tudo. Então é muito difícil crer em um homem pequeno, entre aspas, como Jesus Cristo. Então esse tipo de sabedoria deles já foi rejeitado por Deus. E Deus estava a ponto de destruir. E aqui Paulo estava expondo essas coisas para que a igreja entendesse que a verdadeira sabedoria não ia nesse sentido. Que a verdadeira sabedoria tinha a ver com a simples aceitação do Evangelho de Jesus Cristo, começando por acreditar em quem Jesus Cristo era, né? Isso, o Filho de Deus, prometido por toda a escritura do Antigo Testamento, profetizado por todos os profetas. E a luta de Paulo era fazer que o povo vivesse apenas nessa simplicidade. Enquanto os gregos, na verdade, eles queriam muito mais do que isso. Essa é a grande luta do apóstolo aqui. Inclusive, ele fala que para os judeus, Jesus Cristo é motivo de tropeço. Obviamente, porque não tirou ali Israel do controle dos gentios, né? Dos romanos de imediato. É tanto que lá no livro de Atos, quando Jesus vai ascender aos céus, a Bíblia diz que os discípulos, eles aproveitaram aquela oportunidade em que Jesus estava sendo assunto e perguntou: Senhor, o Senhor não vai restaurar agora Israel? Então isso fazia parte da mentalidade dos judeus, né? Que o Messias necessariamente ele teria que resolver todos os problemas da nação de Israel em um único momento, né? Na sua primeira vinda. E Jesus e os apóstolos, eles, pelo Espírito Santo, nos mostraram que isso vai acontecer na sua segunda vinda. Então os judeus, eles não aceitaram esperar por isso. Eles tropeçaram. Então Jesus Cristo é tropeço para os judeus. E para os gregos, Jesus Cristo é muito frágil. É uma personalidade talvez desprovida de conhecimento, de entendimento. Então somente
aqueles que foram, como eu posso dizer, aqueles que foram agraciados por Deus, no meio desse contexto todo aqui que eu estou falando, tinham a simplicidade de acreditar na mensagem simples do Evangelho de Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus e que Ele encarnou, viveu entre os homens, Ele morreu, Ele foi ressuscitado ao terceiro dia, Ele ascendeu aos céus, Ele está à direita de Deus e em breve Ele voltará para julgar a terra com justiça e com equidade. Essa é a mensagem simples do Evangelho que Paulo está dizendo que é a mensagem que salva, é a principal das mensagens. Agora imagine você olhar para gregos dotados de conhecimento que idolatravam a sabedoria, acreditar que todo o benefício que um homem pode ter hoje é acreditar na simplicidade desse evangelho. Muito difícil para eles acreditar nisso. E continuar lendo aqui, o versículo 24, Paulo diz: mas para os chamados, assim judeus como gregos, Cristo, ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então veja, já que os judeus buscavam sinal, e sinal tem a ver com poder, tem a ver com obras miraculosas, Paulo está dizendo, aqueles que creem, tanto judeus quanto gregos, Jesus é o poder. Jesus é o poder de Deus. Somente Jesus basta. Não precisa haver sinais. Se ele fizer sinais, nós vamos nos alegrar com esses sinais. Mas se ele não fizer sinal nenhum, ele é o grande sinal. Ele é o grande poder de Deus. E para um grego que se converteu, Jesus Cristo é tudo o que ele precisa saber. Ele não precisa mais de milhares de ensinamentos, nem de filosofias, nem de conhecimentos. Ele não precisa mais desse fermento para ficar inchado, inflado, porque Jesus Cristo se torna suficiente para esse grego convertido. Então é isso que Paulo está dizendo aqui no verso 24, para os chamados, tanto judeus quanto gregos, Jesus Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 25, porque o insensato de Deus é mais sábio do que os homens, e o débil de Deus é mais forte do que os homens. Tá vendo? Essa palavra aqui é bem clara, o insensato de Deus. Se Deus tivesse insensatez, ainda assim seria mais sábio do que os homens. Isso é uma mensagem para que o homem ele fique satisfeito com Deus. Apenas Deus, apenas Cristo deve ser necessário para nós. Apenas isso. Que isso já é suficiente para encher toda a nossa necessidade. Aqui Paulo está dizendo que o judeu deveria se tranquilizar porque Jesus era tudo nele. Paulo aqui indiretamente está dizendo que o grego ele também deveria se tranquilizar porque Cristo ele é tudo. Ele é tudo que alguém pode ter e possuir. Cristo é tudo. Ele continua. Paulo diz assim: considerai, pois, irmãos, o vosso chamamento, que não há muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Isso quer dizer que se Deus estivesse preocupado com a sabedoria humana, com o conhecimento humano, somente os poderosos seriam chamados. Somente pessoas de alta classe, somente pessoas dotadas de conhecimento seriam chamados. E Paulo está aqui pelo Espírito Santo curando a igreja desse tipo de pensamento. Ele está dizendo, irmãos, observem o chamamento de vocês, que não há muitos sábios. E não é assim hoje no nosso meio. Olhe para mim, olhe para você. Não somos sábios, segundo este mundo. Não somos inteligentes. Então, desde os tempos antigos até os tempos atuais, Deus ele tem chamado pessoas, independente do seu grau, do seu nível de intelectualidade, de riqueza cultural. Deus não tem olhado para essas coisas, porque tudo isso é nulo diante dos seus olhos. Porque diante dos seus olhos, somente a obra que Cristo Jesus fez na cruz é que é suficiente para que nós sejamos recebidos por Ele. Então diz assim, que não são também muitos poderosos, nem muitos nobres, porém que a loucura de Deus, senão que o nécio do mundo escolheu Deus para envergonhar os sábios, ó. E o fraco do mundo escolheu Deus para envergonhar o forte. E aquilo que não é nobre no mundo,
e o que é menosprezado, e o que não é, Deus escolheu para desfazer aqueles que são, a fim de que ninguém se glorie diante de Deus. Ó, o versículo 29 para mim é muito importante. Para que ninguém se glorie diante de Deus. Essa é a grande obra de Deus. Essa é a grande obra de Deus. Deus não se importa com essas coisas. Para que nenhuma língua se jacte diante dele. Para que o grego não olhe, eu estou salvo por causa da minha sabedoria, do meu nível intelectual. Eu estou salvo porque eu estou cheio da cultura do meu país. Sou um homem importante, considerado. Por isso Deus olhou para mim, Deus atentou para mim. Por isso que Deus despreza a sabedoria do homem. A sabedoria que não serve para nada. Para que toda língua se cale. Não é isso? E toda boca preste louvor somente a Deus. Porque quando Cristo ele se torna a sabedoria do homem, este mesmo homem não tem motivo de se gloriar. Paulo vai dizer aqui, mas por ele, quer dizer por Cristo, estais vós em Cristo Jesus, o qual nos tem sido feito da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, o que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, Paulo aqui está fundamentando a sua doutrina, o seu argumento, inspirado pelo Espírito Santo, de que para o cristão verdadeiro não é a sabedoria do mundo que importa, não é a inteligência do mundo que importa. Para os gregos não devia ser a filosofia. Para os judeus que crescem não devia ser os sinais, operações de milagres, mas simplesmente todos nós deveríamos estar satisfeitos com o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que Jesus diz, é isso que o Pai diz quando Jesus se levanta do batismo e o João ouviu uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. No Monte da Transfiguração, em Mateus 17, quando Pedro disse: Senhor, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para nós, uma para Elias e Moisés. E uma voz bradou do céu disse: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Tudo é Cristo. Nele reside todas as coisas, toda a sabedoria que eu e você precisa ter, mesmo que você não saiba nada desse mundo, mas se você souber algo a respeito de Cristo, se você apenas crê nele com um coração simples, sincero, saiba que você já tem com você a sabedoria de Deus. Saiba que você já tem com você o conhecimento de Deus, o verdadeiro conhecimento de Deus. Portanto, não nos sintamos diminuídos por não ter sabedoria humana, mundana, por não sermos intelectuais como os poderosos. Nunca se sinta rebaixado ou menosprezado. Sinta-se, sabe como? Acima das regiões celestiais, com Cristo Jesus. E isso é o que é mais importante e maravilhoso. Amém, queridos? Deixa essa meditação para os irmãos aí.